Você sabia que o medo tem poder criativo? Tem o poder de criar a coisa que tememos? Exatamente como a fé tem o poder de criar as coisas que cremos. Jó disse: "O que eu temia me sobreveio." O medo não passa de fé em alguma coisa que você não quer que aconteça. Exatamente como nós usamos a palavra fé para expressar a crença em alguma coisa boa, usamos a palavra medo para expressar a crença em alguma coisa ruim. Eis porque o medo cancela a fé e a fé cancela o medo. Na Bíblia, quando Pedro pediu a Jesus que o chamasse para andar sobre as águas, Jesus disse a Pedro que viesse para perto dele. Então Pedro começou a andar sobre as águas e a ir ao encontro de Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Então ele clamou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Aqui Pedro teve medo, porque ele observou o vento forte. E Jesus disse que ele duvidou. Os ataques do coração ocorrem com mais frequências nas pessoas emocionalmente perturbadas, deprimidas ou que estão sem esperanças. Geralmente descobre-se que as vítimas de afogamento não têm água nos pulmões. O paciente só morreu de um coração que falhou em resultado do medo. Os médicos dizem que frequentemente as pessoas que temem o câncer que pegam o câncer. Explicam isso dizendo que possivelmente o câncer em parte seja psicossomaticamente induzido. Assim, ter medo demais em alguma coisa é atrair ela para perto. Então, para vencermos o medo, precisamos nos sentir segurança em uma força maior. Nenhum homem nasce sem medo, mas existe uma esperança, um ser maior que tudo, que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas e que nos ama. Deus é maior que os nossos temores. Quanto mais o amamos e quanto mais nos aproximamos dele e mais falamos com ele, menos medo vamos sentir. Receber nossa coragem de Deus é o que liberta a nossa mente e espírito e até faz o nosso corpo funcionar melhor. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Há muitos diferentes tipos de medos, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Então, de onde vem o temor, o medo, se não foi Deus que nos deu? Quem tenta criar em nós todos os sentimentos que nos separam de Deus e da sua paz? Só pode haver uma resposta: o diabo. Mas Deus diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Felizmente, Deus jamais nos abandona sem nos instruir na sua palavra. Veja o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, 18. Diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor? Sim, só um foi o perfeito amor: Jesus Cristo, o nosso pastor,
o nosso supridor, o nosso defensor, o nosso doador de coragem, o nosso Salvador. Olhe para Ele, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Se aproxime dele através da oração, lendo a sua palavra e declarando, assim como Davi disse: eu confiarei e não temerei. Repita: eu confiarei e não temerei. Ao invés de você alimentar o seu medo, alimente sua fé. Ao invés de você ocupar a sua mente em coisas que te levam para baixo, desgraças, derrotas, ocupe ela na palavra de Deus e nas suas promessas. Assim, a sua fé vai aumentar e você vencerá o medo. Deus fica triste quando vê e ouve as suas criaturas que confiam tão pouco nele. Ele é o nosso Pai. Ele deseja nos ouvir dizendo: conheço a fonte da minha força e coragem. Então, enfrente os seus medos, vença-os. Você pode, quando tem ao seu lado aquele que tem todo o poder, Jesus.